Quando vi o homem mascarado pela primeira vez, era 10h37 da noite de terça-feira no meu sonho quando adormeci. Lembro-me porque meus pais me deixaram ficar acordado 1 hora a mais para assistir ao meu programa de TV favorito, A Hora do Urso, com o Sr. Ted. Poucos minutos depois de adormecer, ficou claro que não era um sonho normal com o qual eu estava acostumado. Não havia brinquedos, nem amigos, nem abraços da mamãe. Em vez disso, havia um homem mascarado. Ele sempre surgia da escuridão, deslizando em uma onda negra, sem forma e sem rosto. O homem mascarado não sorria, nem ameaçava, nunca gritava, nem anunciava sua própria presença. Nunca vi as costas do homem mascarado, mas o que vi dele não revelou nada sobre o tipo de pessoa que ele poderia ser por trás daquela máscara. Era uma máscara longa e fina, semelhante às imagens que eu veria mais tarde de médicos da peste na Europa medieval. Mas a dele era mais larga e não tinha a estranha aparência de pássaro daqueles antigos curandeiros. Isso não quer dizer que a máscara não fosse estranha. Ela brilhava negra e quando olhei profundamente para sua superfície ondulada, viu que pareciam mundos inteiros desaparecendo em suas profundezas sobrenaturais. De repente, sem qualquer movimento perceptível da parte do homem mascarado, um tentáculo surgiu em sua mão. De maneira inexplicável, como os sonhos se revelam a nós, eu sabia que o tentáculo deveria ser temido. Minha pele se encheu de suor frio e tentei gritar. Mas assim que a escuridão de sua máscara roubou qualquer luz que cercasse seu rosto, tudo ficou em silêncio. Eu havia sido envolvido pela escuridão total e senti seu toque gélido em meu pequeno corpo de 5 anos. Mas nada poderia ter me preparado para o inferno que viria a seguir. Sem aviso, o homem mascarado jogou seu tentáculo em minha direção e o observou enquanto ele se prendia à minha boca. Tentei arrancar, mas minhas mãos ficaram grudadas nessa coisa também. E assim, impotente, observei com os olhos arregalados enquanto o tentáculo se enrolava lentamente em minha boca, descia pela minha garganta e entrava em meus pulmões. Eu não podia fazer nada além de implorar com os olhos lacrimejantes e silenciosos, fixos no homem mascarado, enquanto ele permanecia em silêncio e enquanto o tentáculo enchia meus pulmões com a mesma escuridão, até que eu sentisse que iria explodir. Durante todo o tempo, um ruído estridente, alto e rouco irrompia pelo vazio, aumentando cada vez mais em volume e urgência. Por minutos a fio, ofeguei, ou tentei ofegar, enquanto as sombras frias e pegajosas me esmagavam por dentro. Ao mesmo tempo, todo o meu corpo começou a enfraquecer cada vez mais, até que a sensação se tornou quase tão assustadora quanto a asfixia que me consumia. Depois de passar por aquela tortura brutal por um tempo indeterminado, o homem mascarado ergueu um pergaminho. Estava vazio e o gesto dele me deixou confuso. Enquanto eu observava, o homem mascarado passou uma garra chamuscada pelo topo do pergaminho, revelando em letras pretas e brilhantes, uma única frase, uma ordem. Regra número 1. Não assista à Hora do Urso com o Sr. Ted. Acordei ofegante e coberto de suor frio. Naturalmente, gritei pelos meus pais, que correram para o quarto e me abraçaram. Eles foram rápidos em me lembrar que sonhos não machucam, que me amavam e que o homem mascarado não era real. Quando criança, você acredita nas coisas que lhe dizem, porque você é criança. Nessa idade, seus pais são deuses oniscientes e você não sabe de nada. Então,
Eu acreditava que o homem mascarado não existia, mas mesmo aos 5 anos, eu não conseguia deixar de pensar que a existência ou não dele era quase irrelevante. Isso porque a dor que ele havia infligido era muito real, e eu faria qualquer coisa para não senti-la novamente. Pensei no pergaminho que o homem mascarado segurava, com sua simples regra: não assista a Hora do Urso com o Sr. Ted. A Hora do Urso era meu programa favorito naquela idade, e eu definitivamente não queria parar de assistir por causa de algum sonho bobo, mas a lembrança da escuridão, do afogamento e da dor me fizeram hesitar. Durante todo o dia seguinte, pensei no homem mascarado. Só de pensar nele, eu já começava a tremer. Meu corpinho de 5 anos vibrava como se estivesse ligado a um fio desencapado. A senhora Grayson, minha professora do jardim de infância, perguntou-me o que estava acontecendo, e eu disse a ela que tinha tido um pesadelo. Ela sorriu para mim, colocou uma mão reconfortante em meu ombro e disse para eu não me preocupar. Ela me ensinou uma música que faria qualquer monstro me deixar em paz. Homens maus vão embora, volte outro dia. O pequeno Jamie quer brincar, volte outro dia. Na minha mente infantil, eu tinha acabado de receber um escudo contra o homem mascarado. Então, naquela noite, assisti a Hora do Urso sem me preocupar com nada. Hoje, já adulto, não me lembro muito bem de como era o desenho, só me lembro de como era reconfortante assisti-lo. Era como estar envolto em um abraço caloroso. Depois que o desenho acabou, chegou a hora de eu ir dormir. Meus pais me cercaram com os meus brinquedos favoritos, apagaram as luzes e logo eu estava roncando pacificamente debaixo das cobertas. Quase imediatamente, o homem mascarado retornou. Ele deslizou para dentro da minha mente, deixando um rastro de sua escuridão fria. Nossos olhares se encontraram e eu me levantei até os meus 1,20 de altura e comecei a cantar a canção da Sra. Grayson. Homens maus vão embora, volte outro dia. O pequeno Jamie quer brincar, volte outro dia. Mas o homem mascarado não teve a menor reação à minha voz. Em vez disso, deslizou cada vez mais para perto, até que minhas palavras começassem a desaparecer na escuridão brilhante de sua máscara. Ele ficou ali, com a cabeça vagamente apontada em minha direção, espalhando tentáculos escuros por todo o meu corpo, até que de repente, seu braço disparou em minha direção, e aquele mesmo grito rouco e avassalador veio de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo. Os tentáculos negros serpenteavam pela minha boca e nariz, descendo até os pulmões. Aquela pressão insuportável começou a aumentar, a sufocação apertar, meus olhos começaram a saltar, e apesar de tudo, um pânico subiu do meu peito, até que se tornou tudo o que eu conseguia sentir. Junto com o pânico, veio aquela mesma fraqueza avassaladora que sugou cada gota de força dos meus músculos petrificados. Logo, eu era incapaz de me mover. Apontar para o homem mascarado tornou-se impensável, tão impensável quanto correr uma maratona olímpica. Mas com tremenda dor e determinação, consegui mover os músculos dos meus olhos até que minhas pupilas apontassem em sua direção, implorando silenciosamente que ele acabasse com o meu sofrimento, ou se não isso, pelo menos com a minha vida. E em vez disso, ele encarou de volta com aquele rosto frio e inescrutável e ergueu seu pergaminho, tocando na primeira linha, que ainda dizia: regra número 1, não assista a Hora do Urso com o Sr. Ted. Finalmente, acordei daquele inferno e gritei pelos meus pais mais uma vez. Eles me abraçaram, me embalaram e sussurraram palavras reconfortantes em meus ouvidos. Mas eu estava completamente inconsolável. Não havia mais dúvidas.
O homem mascarado era real. Mesmo com suor frio e lágrimas, minha mente traumatizada de 5 anos começava a se conformar com a minha nova realidade. Daí em diante, recusei-me a assistir a Hora do Urso. Meus pais tentaram colocar na TV a noite seguinte para me fazer dormir, mas eu gritei e escondi o rosto debaixo dos cobertores, tremendo incontrolavelmente e gritando para o homem mascarado que eu não assistiria, que eu não tinha assistido, que eu estava sendo um bom menino. Eles desligaram e trocaram olhares que pareciam quase tão aterrorizados quanto eu. Quando criança, a ideia de que seus pais pudessem ter tanto medo quanto você não lhe passava pela cabeça. Eles não são pessoas como crianças. São eles quem deveriam ter conhecimento de tudo. Mas ninguém realmente entendia o homem mascarado. Por um tempo, ele não apareceu mais em meus sonhos. Até comecei a me convencer de que era apenas um pesadelo. Mas então, uma noite, ele voltou, deslizando em sua onda negra. Enquanto o terror e a dor me cercavam, uma nova sensação se espalhou pela minha mente. Indignação. Eu segui a regra, não segui? Fazia semanas que eu não assistia a Hora do Urso, nem um vislumbre dele na tela. Dessa vez, porém, quando o homem ergueu o pergaminho, sua garra escura arrastou-se pela segunda linha e revelou outra regra. Regra número 2. Sempre conte seus passos e nunca pare de andar quando o número for par. Olhos abertos, quarto escuro, gritos, pais entrando correndo. Mesmo assim, depois de ter sofrido a dor várias vezes, ela era avassaladora. Não é verdade o que dizem, que o tempo cura todas as feridas. Algumas delas apenas infeccionam e envenenam o sangue. A partir desse sonho, ou melhor, acho que já posso chamar de pesadelo, contei cada passo que dei. 1, bom. 2, ruim. 3, bom. As crianças na escola começaram a me olhar de um jeito estranho. Depois, pararam de querer brincar comigo. Eu mal percebia, tão absorto estava em minhas contas. Um único passo em falso e o homem mascarado voltaria. Nem todos me evitavam. Havia um garoto chamado Alan que também era, entre aspas, especial. Nossos pais acharam que seria bom passarmos um tempo conversando, então me mandaram para a casa dele no fim de semana para dormirmos juntos. Não lhes ocorreu se perguntar se tínhamos algo em comum além do isolamento mútuo. Acontece que não. Alan estava sentado num canto empilhando legos quando eu entrei em sua casa. Perguntei se queria ajuda, mas ele continuou empilhando e nem pareceu perceber que eu estava ali. Quando lhe dei um tapinha no ombro, ele me empurrou com força para o chão. Gritei com Alan e o empurrei de volta. Os pais dele vieram nos separar e eu fiquei com medo de que ficassem chateados comigo, mas aparentemente não era a primeira vez que Alan tinha problemas com empurrões. Disseram a ele com muita seriedade para não fazer aquilo de novo e saíram do quarto. Alan concordou relutantemente em me deixar adicionar blocos à sua torre de legos, mas somente se eu os colocasse onde ele queria. Enquanto eu me ocupava em encontrar as peças muito específicas que ele descreveu, tipo, pega a amarela com 2 pontos laterais e 3 pontos para cima e para baixo, um pensamento aterrorizante me ocorreu. O empurrão que Alan me deu contou como um passo? Eu me movi, afinal. Antes disso, a contagem era 2.137 passos. Será que eu estava em 2.138 agora? Devo dar outro passo? Alan irrompeu meus pensamentos, gritando comigo por ter colocado o bloco amarelo no lado errado da torre. Movi silenciosamente a peça e voltei a tentar pensar em meus passos. Não era como se eu pudesse pedir esclarecimentos ao homem mascarado, ele só aparecia nos meus sonhos, e mesmo assim só para me torturar. Naquela noite, depois que os pais de Alan nos colocaram para dormir, fiquei acordado, olhando para o teto. Talvez se eu não dormisse, o homem mascarado não pudesse me machucar se eu tivesse errado a quantidade de passos.
Afinal, a contagem zeraria no dia seguinte, então será que ele me puniria quando eu dormisse? Achei que valia a pena tentar e que pelo menos eu poderia me poupar da dor por esta noite. Então, fiquei acordado a noite toda, o que para uma criança pareceu anos. De manhã, recomecei a contagem, mas não consegui evitar a distração com aquele campo minado em que estava entrando. Tudo que eu conseguia pensar, sempre que minha mente pensava em outra coisa, sempre era pensando na última vez que o homem mascarado tinha vindo, o quanto tinha doído e o quanto eu estava desesperado para evitar que acontecesse de novo. Então, fiquei acordado mais uma noite, e na noite seguinte, e na noite seguinte. Mas você só consegue manter os olhos abertos por um tempo determinado antes que seu cérebro o faça dormir. Mais tarde, já adulto, li bastante sobre ciência do sono para descobrir se havia alguma maneira de eliminar completamente a necessidade dele. Por acaso, houve um caso peculiar de um americano que nasceu sem necessidade de sono. Ele sentava-se em sua cadeira de balanço, lia um jornal todas as noites e acordava revigorado pela manhã. Outro homem, um soldado húngaro, alegou ter perdido a necessidade de sono após levar um tiro na cabeça. Outro homem, um fazendeiro tailandês, alegou não precisar dormir desde uma febre na infância. Nenhum desses casos foi jamais explicado ou verificado de forma conclusiva. Eu, no entanto, não era como uma dessas pessoas, é claro. Dormir era uma necessidade absoluta e me consumia, gostasse ou não. Desta vez, porém, o homem mascarado não veio. Aparentemente, o empurrão de Alan não tinha contado. Claro, eu não tinha como saber disso, pois estava cochilando e a última sensação que passou pela minha mente antes de simplesmente desmaiar de sono foi de terror absoluto. Acordei tremendo, mas logo percebi que havia conseguido escapar do homem mascarado. Uma sensação de alívio avassalador inundou meu corpo e eu chorei. Não de medo, mas de pura felicidade por evitar a tortura. Então, comecei a pensar em como era triste que esse fato me trouxesse tanta alegria. Esse era um pensamento que me acompanharia por toda a vida. A dissonância silenciosa e brutal entre minha vida e as regras. Por que eu, um garoto aparentemente bom, sem nenhum pecado que pudesse imaginar, fui condenado a essa existência de cálculo sem fim, só para evitar dor, enquanto outros corriam e brincavam lá fora no sol sem nenhuma preocupação no mundo? Olhei pela janela para o sol nascente e vi um menino e uma menina não muito mais velhos que eu brincando com uma bola na rua. Pensei que se fosse eu, estaria contando cada passo e cobrindo os olhos para evitar qualquer tela de televisão próximo. Pensei em como tudo aquilo era injusto e comecei a chorar de novo. Mas dessa vez, de verdade. Virei o rosto para o teto, para o céu, para Deus e sussurrei uma pequena prece infantil pedindo o fim da dor, mas só recebi silêncio em resposta. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sentia que merecia a dor e me odiava por isso. Que pessoa horrível eu devo ser, pensei comigo mesmo, por que mais eu estaria com dor o tempo todo? Mas isso foi antes de eu aprender o segredo mais terrível da existência. A justiça é apenas a mais cruel das mentiras que contamos a nós mesmos para dormir em paz à noite. O brinde grátis que nos foi prometido dentro do Kinder Ovo, que nada mais é que um brinquedo de plástico já embutido no preço total. Pelo menos, eu tinha evitado a dor por mais um dia. Ou assim eu pensava. Na noite seguinte, quando fui dormir, vi o homem mascarado e imediatamente tentei me acordar. Essa foi outra tática que explorei ao longo dos anos, mas sem sucesso. Certa vez, já adulto, paguei uma pessoa para me vigiar enquanto eu dormia e me acordar ao primeiro sinal de um pesadelo. Ele me disse, quando acordei, que havia tentado de tudo que podia imaginar. Drogas, estimulação cerebral profunda, tudo. Mas nada poderia interromper a penitência horrível exigida pelo homem mascarado. Naquela noite, quando criança, porém,
Eu estava simplesmente confuso. Eu tinha me certificado de contar meus passos e evitar telas de televisão. Eu sabia que tinha seguido as regras. Mesmo assim, a mesma escuridão profunda se enroscou em meus pulmões e me fez ofegar contra seus tentáculos gélidos. A mesma fraqueza insuportável drenou meu corpo das últimas forças. Por acaso, presumi que fosse uma reação tardia àquela noite que Alan me empurrou. O homem mascarado devia ter chegado um dia atrasado, mas em vez disso, não foi o que aconteceu. O homem mascarado arrastou a garra pela terceira linha do pergaminho para revelar outra regra. Regra número 3. Sempre use verde às quintas-feiras. E assim, a partir de então, passei a usar verde às quintas-feiras. Ficou claro que o homem mascarado pretendia continuar adicionando regras à sua lista. Mesmo que eu seguisse cada uma à risca, sempre havia outra pronta para se revelar e atrair sua ira. Com o passar dos meses, o homem mascarado acrescentou cada vez mais regras, cada vez mais tirando sua parte dos meus sonhos. O número de regras estava se tornando difícil de administrar, então eu mantinha escritas em um pedaço de papel no bolso da camisa perto do meu coração. Mais tarde, aguardei no meu celular para poder consultá-las sempre que precisasse. Até Alan parou de andar comigo depois disso. As outras crianças me ignoraram na maior parte do tempo, mas algumas acharam engraçado errar na minha contagem ou roubar uma peça de roupa que o homem mascarado tinha me mandado usar. Com o tempo, tornou-se impossível para os meus pais ignorarem meu comportamento bizarro e insistiram para que eu conversasse com um psiquiatra. A princípio pensei que talvez ele pudesse me ajudar, mas depois de 1 ou 2 meses de exercícios respiratórios e meditação, percebi que ele estava tão despreparado para lidar com o homem mascarado quanto meus pais. Eu ia na consulta uma vez por semana, mas sabia que ele não impediria o homem mascarado de vir. Com o passar dos anos, fui me isolando cada vez mais do mundo. Fiz amigos aqui e ali, mas eles sempre desapareciam discretamente quando ficava claro que eu não podia sair de casa por mais de alguns minutos. Àquela altura, eu já estava completamente consumido pelas vontades do homem mascarado. Dia após dia, fazendo minhas contas, morria de medo de ver uma tela de televisão ou uma maçaneta vermelha. Era proibido de construir uma frase que contivesse 2 palavras com 5 sílabas cada e assim por diante. Eram muitas regras, mas mesmo com essa vigilância constante, eu não era bom o suficiente para impedir as aparições do homem mascarado por completo. Ele ainda vinha algumas noites e cada vez a dor era pior que a anterior. De vez em quando, encontrava uma garota disposta a tolerar essas excentricidades, mas elas nunca duravam muito em minha vida. Abandonei a faculdade depois que frequentar as aulas se tornou um risco muito grande. Meu campus ficava em uma área arborizada e eu era proibido de ver mais de 2 árvores por dia. Aos poucos, parei de sair de casa completamente. Consegui um emprego home office digitando números em uma tabela. Quando juntei dinheiro suficiente, aluguei uma cabana no meio do nada, longe de qualquer motivo que pudesse desencadear o aparecimento do homem mascarado. E é aqui que tenho estado nos últimos anos. Tenho 35 anos. Minha pele está pálida por falta de exposição ao sol. Minhas mãos estão tão pálidas que, se as ergo perto da janela, elas quase se misturam às nuvens. Ontem à noite, olhei-me no espelho e vi uma pessoa magra e impassível me encarando. Deus, eu não me reconheço mais. Por dentro, ainda sou aquela criança pequena e aterrorizada que viu o homem mascarado pela primeira vez. Mas o homem no espelho parece muito mais velho do que seus 35 anos. Ele está curvado, enrugado e fraco. Seu cabelo está ficando ralo prematuramente e suas mãos tremem com o próprio esforço da vida. Estou cansado dessa existência.
Mesmo com esta prisão autoimposta, o homem mascarado ainda vem, ainda cobra seu preço terrível. Então, decidi que hoje é meu último dia. Somente observo enquanto alcanço o armário de remédios para pegar um revólver. O abro, verifico se as balas estão carregadas, sopro um pouco de pó do cano e o fecho novamente. O coloco contra a testa e abro um pequeno sorriso esquelético. Finalmente, me libertarei do homem mascarado. Esperei a vida inteira para dizer essas palavras. Eu sempre soube que essa era uma saída, mas nunca tive coragem de fazer. Até hoje. Aperto o gatilho com o dedo, pretendendo puxá-lo, quando de repente sou tomado por um terror avassalador. Meus olhos reviram e eu caio no chão. Enquanto meu corpo treme incontrolavelmente, minha mente se encontra em um vazio muito familiar, todo feito de preto. Sem forma e sem rosto, um homem mascarado desliza em sua onda de escuridão até se posicionar diante de mim. O homem mascarado me levanta e aponta para seu pergaminho, enquanto os tentáculos começam a se enrolar em direção à minha boca. Enquanto meus olhos se arregalam e eu começo a engasgar com a conhecida agonia sombria, o homem mascarado arrasta a garra pelo pergaminho para revelar uma última regra, a última da lista. Regra número 7589. Não morra. Até a próxima. Obrigado.